Em nosso estudo de hoje, eles são 15 do livro Estude Viva, que tem por título Na Seara Doméstica. Todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor, mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Temos assim no cotidiano a companhia daquelas criaturas que mais estranhadamente se nos associam ao trabalho, chamem-se esposa ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros, e por muito se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, no outro tempo, fomos auxiliados por outros. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos, atravessamos tentações aflitivas, e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não alavanca de fogo, mas sim um braço amigo capaz de compreender e de sustentar. Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não serão lançando condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhe entendimento sem administrar-lhe educação. E se doentes, não é justo esperar testemunho e comportamento igual ao da criatura sadia, sem antes suprimir-lhe a enfermidade. Em qualquer circunstância é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza em espírito por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Por nossa vez, humanidades numerosas povoam os mundos siderais, povoamos a escola terrestre. Espíritos marcham em gradação infinita nos campos da evolução, apresentamos os resultados do nosso esforço na vida diária. Muitos corações são mais felizes que o nosso, almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Ninguém vive desligado da supervisão divina, somos examinados constantemente. Há criaturas no passo inicial do progresso, encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Hoje o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil, amanhã provavelmente será a nossa vez. A lei julga imparcialmente aqueles que costumamos julgar. Todavia, mesmo a lei avalia nos mínimos atos com integridade indefectível. É impressionante, né, como é que a doutrina espírita ela vai ampliando o nosso conceito de família, porque quando ela coloca para a gente que, na pergunta 80 do Livro dos Espíritos, que a criação é permanente, que tem espírito sendo criado nesse momento, e quando ela coloca para cada um de nós que todos nós somos espíritos imortais criados por Deus um dia, na condição de simples ignorantes, sem conhecimento, sem moralidade, e a gente começa um processo evolutivo, esse processo evolutivo vai se dar em companhia de outras pessoas que a gente vai chamar de família. E ele vem falar para a gente, né, que a gente vai de encarnação em encarnação, de experiência em experiência, tendo contato com pessoas diversas, com espíritos diversos. Quando a gente fala pessoa, a gente está falando de espírito também, né? Espíritos diversos. E a cada etapa, uma espécie de aprendizado, uma coisa diferente. E é claro, né, a família está sempre oferecendo para a gente palcos, cenários em que acontecerão, sim, conflitos, desentendimentos, desavenças, principalmente no mundo igual ao nosso, em que a gente, cá para nós, a gente tem que admitir, né, nós trazemos ainda uma parcela generosa de egoísmo, de vaidade, de orgulho dentro de cada um de nós. Então, no primeiro momento, é claro, a coisa tem que ser do jeito que eu quero.
tem que ter um mínimo que a gente chama de respeito. Me respeita, porque eu sou desse jeito, mas a gente quer, na verdade, subordinar as coisas, tudo da maneira que a gente acha que é o certo. Então a gente vai conviver em família, achando que nossos filhos, nossos cônjuges devem seguir a mesma religião que a gente, achando que eles devem ter os mesmos gostos que a gente, e a gente vai perceber logo de cara que isso não vai acontecer em lugar nenhum do planeta. Não vai nem nenhum do planeta, porque ninguém é metade de ninguém, cada um é um ser individual e tem os seus gostos, tem as suas missões para cumprir, suas aptidões, suas afinidades, cada um tem, mas naquele momento estamos experimentando a experiência de aprendizado. E é interessante também que o Emmanuel vem trabalhar a ideia, né, o Emmanuel e o André Luiz, da gente que existe também a família terrena, porque todos os que estamos aqui na Terra, encarnados e desencarnados, somos filhos de Deus, e nesse momento estamos estagiando nesse planeta, nesse corpo, ou fora desse corpo, mas estamos em um momento de estágio, e aí o que acontece? A gente também começa a observar a diferença que existe entre aquele que a gente considera mais evoluído, tanto intelectualmente como moralmente aqui na Terra, para aquele que é menos evoluído, e a gente tem a impressão de que a gente está dentro de uma escola no momento do intervalo, porque pelo menos quando a gente estudava era assim, tinha as diversas etapas. Então vamos lá, ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Quando chegava a hora do intervalo, excetuando algumas escolas que estabelecem períodos diferentes de intervalo de acordo com as classes, a minha não, a minha do 1º ao 9º ano estava todo mundo no pátio, todo mundo ali naquele momento de lanche, aqueles 30 minutos de intervalo. Quando a gente vai para a vida, é isso que a gente encontra pessoas em determinadas etapas evolutivas, uns mais inteligentes, outros menos, uns mais moralizados, outros menos, mas esse choque acontecendo o tempo todo por conta disso, porque aqui no mundo, enquanto a gente traz essa parcela muito grande de egoísmo, a gente quer sujeitar as pessoas a nós. Então, o Emmanuel ele vem falar assim, lembremos-nos sobretudo de que nossos entes amados são consciências livres. E esses 4 conselhos aqui, se eles estão errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Se são fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que vamos conferir valor para eles. Se são ignorantes, não é lícito pedir-lhe entendimento, sem administrar-lhes educação. Se doentes, não é justo esperar que testemunhe comportamento igual ao da criatura sadia, sem antes suprimir-lhe a enfermidade. E a verdade é que a gente vai de família em família, aprendendo e ensinando alguma coisa. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Como eu já parei para pensar, né? O que eu tenho aprendido com a minha família, o que a minha família tem aprendido comigo? E se a resposta, eu acho até que não estão aprendendo muita coisa comigo, não importa, o que importa é eu estou aprendendo alguma coisa, eu tenho aprendido bastante coisa com eles também, eles têm muito para me ensinar, estão me ensinando muito, e a gente vai assim seguindo o nosso caminho. Agora depois o Emmanuel, ele vem trazer da família da Terra para a família universal, uma visão para que a gente, é sempre bom de fazer essa visão, né? Humanidades numerosas povoam os mundos siderais e nós povoamos a escola da Terra. Espíritos marcham em gradação infinita. Nos campos da evolução, nós estamos apresentando o resultado do nosso esforço de vida diário. Olha como é que agora as famílias, aquela classificação que a gente encontra na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores dividiram entre espíritos perfeitos, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Aí dessas 3 classes, Allan Kardec ainda fez 10. São mais ou menos assim. Na última classe vem lá, espíritos ainda voltados para o mal, pseudo-sábios, batedores, levianos, brincalhões, né? Esses espíritos, eles estão ali, né, naquela classe dos imperfeitos. Quando chega aqui em cima vem bons, sábios, enfim,
são famílias espirituais que a gente tem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.